Olá pessoal, então hoje estamos aqui diretamente do YouTube e eu vou deixar esclarecer para vocês do que se trata o auxílio acidente. Um benefício um pouco desconhecido pelos segurados INSS, mas um baita benefício. Eu sempre falo para os meus clientes, um dos melhores benefícios que tem hoje para o INSS. Fique até o final desse vídeo que você vai se surpreender com todas as possibilidades que tem diante deste benefício. Não esqueça de curtir aqui embaixo este vídeo e compartilhar para quem precisa saber dessas informações, pois essas informações são valiosas tanto para você quanto para alguém da sua família. Vai algum dia precisar deste benefício. Então vamos lá dar sequência, né, a este baita benefício que eu sempre falo para o INSS. Eu vou apresentar alguns conceitos aqui para vocês e no final eu vou entregar uma lista completa dos documentos que você precisa na hora de encaminhar esse documento e um passo a passo de tudo que você precisa para fazer para conseguir este benefício. Então vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês então os requisitos deste benefício. Vamos lá. O conceito então deste benefício previdenciário, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. O conceito deste benefício, ele é um benefício de natureza indenizatória previsto no artigo 86 da Lei 8.213, é devido apenas a algumas categorias de segurado. O benefício ele não tem uma função de substituir a renda do trabalhador, motivo pelo qual não é observada a regra do salário mínimo como piso. Se a origem for um acidente comum, o benefício será concedido na espécie previdenciária, com o código B36. Se for um acidente do trabalho, o benefício será concedido na espécie acidentária, um B94. Já de arrancada, quem que é os titulares? Quem pode pleitear esse benefício? Ele não é um benefício concedido a todos os tipos de segurados do INSS. Em especial, ele é concedido aos segurados empregados, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Segurado especial, para quem aí tem dúvida, é o trabalhador rural, certo? Então, a única detalhe neste benefício, então, é que o autônomo e o contribuinte individual, eles não terão direito a receber esse benefício. Lembrando que existe um projeto de lei que está em tramitação e provavelmente o contribuinte individual vai passar a ter direito à concessão deste benefício. Os requisitos para a concessão, então, deste benefício estão previstos lá no artigo 86 caput da Lei 8.213, ou seja, sequela de lesão consolidada, ela pode estar curada, não tem problema, decorrente de algum acidente de qualquer natureza, com redução, ainda que mínima, ou seja, a redução da capacidade, ela pode ser mínima. Vou dar um exemplo aqui para você prático. Por exemplo, o cara está trabalhando em uma madeireira, por exemplo, e ele corta a ponta do dedo. Esta lesão, cortando apenas uma falange do dedo, uma pontinha, ele terá direito à concessão, pois o STJ já definiu em um tema que a lesão, a lesão, ainda que mínima, gera o direito à concessão a este benefício. Então, qualidade segurada no momento da concessão da ocorrência do fator gerador, ou seja, quando você sofreu este acidente, você precisa ter qualidade segurada, tá certo? Ou seja, você tem que estar trabalhando ou você precisa ter qualidade segurado no período ali. Você pode ter, eu parei de trabalhar, mas estou no período de graça. Terá a possibilidade de concessão deste benefício também, certo?
Então vamos lá. Equiparam-se também a acidente de trabalho para fins desse benefício as doenças profissionais ou do trabalho. Se dessas doenças resultarem sequelas redutoras de capacidade, o benefício é devido. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa trabalha em um escritório, por exemplo, e aí ela desenvolve no correr da sua jornada de trabalho uma LER, certo? Essa doença que se originou em decorrência do trabalho desempenhado gera o direito à concessão deste benefício. Conforme também eu já mencionei anteriormente, este benefício ele é independentemente de carência, certo? Não precisa ter aquelas 12 contribuições em dia para a concessão desse benefício, certo? Se tu tiver no dia da lesão ou do fato gerador, quando ocorreu, ou no caso desta LER, um exemplo, quando foi comprovado que de fato tu adquiriu aquela doença, se você tem qualidade de segurado, terá direito à concessão a este benefício, certo? O termo inicial deste benefício, quando que o segurado então ele começa a receber este benefício previdenciário? E via de regra, ele é devido a partir do dia seguinte da cessação do auxílio por incapacidade temporária, ou o famoso auxílio doença, certo? Porque geralmente esse benefício ele é precedente de um auxílio doença, certo? As pessoas elas não costumam ir lá e protocolar um pedido de auxílio acidente. Geralmente, um exemplo, se tu sofre uma lesão, primeiro você vai estar afastado total e permanente nesta questão da incapacidade, ou seja, você vai ficar afastado geralmente por mais de 15 dias da empresa, então você faz jus à concessão de um auxílio doença, um auxílio por incapacidade temporária, certo? Então, em decorrência desse, por exemplo, se você perder uma ponta do dedo, você vai ter direito à concessão de um auxílio acidente, certo? Então vamos lá. Independente de qualquer remuneração que o titular receba, ou seja, ele pode continuar a trabalhar, certo? Ele é vedada a comunicação com aposentadoria, ou seja, se você eventualmente vier a se aposentar ou a pessoa entrar em óbito, ele é cessado este benefício, certo? Ou seja, para quem ficar recebendo a pensão desta pessoa que recebe o auxílio acidente, ele não gera direito a acumular com uma pensão por morte, um exemplo. O termo final, como já mencionado, né, é a concessão de qualquer aposentadoria e o óbito do segurado. Então, perceba que tem um sinalzinho de alerta, certo? Com a alteração legislativa, houve a possibilidade do INSS de fazer algumas avaliações, ou seja, esse benefício, ele até em pouco tempo atrás, ele não passava por pente fino. Hoje, o INSS está fazendo umas novas avaliações, ou seja, se você readquirir a capacidade total para diante daquele benefício que você tinha conseguido receber, um exemplo assim, você tinha um problema na coluna, recebia um auxílio acidente, e ele foi, e eventualmente tu adquire total e plenas condições de trabalho. Se o INSS entender desta forma, ele vai cortar o teu benefício, contudo nada impede de você pleitear isso na justiça, passando por uma perícia médica novamente, certo? Quanto à renda mensal inicial, ou seja, qual é o valor deste benefício? Via de regra, a regra que é aplicada a essa situação é 50% do salário de benefício. Caso tenha o auxílio por incapacidade precedente, será aproveitado o salário de benefício que originou, atualizado para o dia da conversão. Ou seja, se você ficou recebendo por um período um auxílio à doença, um auxílio por incapacidade temporária, ele vai entrar no cômputo para
efetuar a tua RMI, ou seja, a renda mensal inicial desse auxílio acidente, ou seja, 50% da média, certo? Então, algumas regrinhas de transição que não vêm ao caso, ou seja, se você ficar na dúvida qual que é o valor do teu benefício, você pode consultar algum advogado da tua confiança, certo? Vamos lá. As características, ou seja, o que caracteriza o acidente de trabalho? O que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou empregador doméstico ou exercício de atividade como segurado especial agricultor, provocado lesão corporal ou perturbação funcional, que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Essas características elas estão todas descritas no artigo 19 da Lei 8.213. Cabe então à empresa e ao empregado doméstico comunicarem um acidente de trabalho ao INSS por meio do CAT. É muito importante, né, essa comunicação. Eventualmente, se você não fez essa comunicação desse acidente, pode ainda ter o direito e pode ser comprovado esse acidente por outros documentos, mas o documento que seria digamos assim, a prova cabal do auxílio, vai gerar o direito à concessão desse auxílio acidente, é o CAT, né? A Comunicação de Acidente de Trabalho. Também caracteriza o acidente do trabalho, a doença profissional e a doença do trabalho. Voltando um pouquinho aqui, a questão da lesão corporal, né? Às vezes acontece no ambiente de trabalho uma lesão entre os colaboradores, alguém é agredido, eventualmente se isso resultar em alguma sequela, tem direito à concessão, né? A doença profissional e a doença do trabalho. Um exemplo, eu já citei anteriormente, que é a questão da LER, né? A pessoa está digitando ali, trabalha e desenvolve algum problema, né? Geralmente desenvolve a síndrome de turno de carpo também, quem trabalha com faxina, empregado doméstico, ou problema nos ombros, certo? Essas pessoas podem ter uma concessão deste auxílio. Equipara-se também acidente de trabalho, dentre outras hipóteses, o acidente sofrido. Então, no artigo 21 da 8.213, ou seja, no trajeto da residência para o local de trabalho ou mesmo no regresso, ou seja, se tu estiver se deslocando, sofreu algum acidente, ele também se caracteriza um acidente do trabalho. Importante assim, sempre quando tu for encaminhar este benefício, há necessidade de tu consultar um profissional da tua confiança, porque ali no meio sempre tem algumas regrinhas de transição. Por exemplo, quando entrou a emenda constitucional 103, teve esse em específico o trajeto para o local de trabalho, teve um período ali que não ficou abrigado pelo auxílio acidente. Então, se tu sofreu um acidente em um determinado período, você pode ter negado esse benefício tendo em vista o fato gerador dele. Então, procure algum colega que possa te orientar nesta questão, certo? Viagem a serviço da empresa. Foi viajar, fazer uma palestra em um outro estado, você sofreu um acidente, tem direito à concessão, né? Por ato de agressão, conforme eu já mencionei, né? Uma agressão que tu teve lá com um colega de trabalho, tu vai ter também a concessão, a possibilidade da concessão deste benefício. Então, o INSS, por meio de perícia, poderá considerar a natureza acidentária da incapacidade, quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico. Este trabalho, entre o trabalho e a incapacidade, decorrente da relação entre a atividade, empresa e a doença. Então, eventualmente, pode haver lá no INSS, né, a conversão desse, mesmo que tu encaminhaste um auxílio por incapacidade temporária, o INSS pode entender, então, a partir da avaliação dos seus peritos, a possibilidade da concessão deste benefício, certo? A competência, né?
Então, assim, esse é se eventualmente tu precisar entrar na justiça, né, quando se tratar de acidente de trabalho, a matéria vier a ser discutida judicialmente, né, a competência é da Justiça Estadual, certo? O julgamento da causa conforme a previsão expressa do artigo 109 da Constituição Federal, certo? Então, se tratando de acidente, a regra geral é Justiça Estadual. Passo a passo, então, para a concessão, que eu havia prometido lá no começo desse vídeo, né? Passo 1. Agendar uma perícia médica através do site Meu INSS. Opção agendar perícia, você vai escolher o local, data e hora disponível e depois você vai confirmar. Passo 2. Reunir toda a documentação necessária para comprovar que você teve sua capacidade laboral reduzida. Vou falar melhor sobre isso no próximo tópico, então preste atenção. Para isso, para ir à perícia médica, os peritos farão uma entrevista com você, certo? Além de exames físicos e outros que eles acharem necessário para testar se houve ou não a redução ou perda da sua capacidade laboral. Passo 4, verificar o site do Meu INSS se o benefício foi ou não deferido. Caso o seu benefício seja negado, você terá 3 opções, certo? Fazer um recurso administrativo, fazer uma ação judicial ou simplesmente aceitar a decisão do INSS, certo? Vamos lá então. Os documentos importantes para ter o seu auxílio acidente concedido, certo? Então, lembrando também que hoje abriu a possibilidade no site do Meu INSS de requerer o auxílio acidente. Até um tempo atrás não havia nem essa possibilidade, pois ele era um benefício que decorria de um acidente, de um pedido de auxílio acidente, certo? Desculpa, de auxílio doença. Então ele era em decorrência de um auxílio doença, hoje benefício por incapacidade temporária. Então, mas o INSS vendo que aumentou a demanda, ele abriu junto lá nos tipos de benefício a possibilidade então de fazer o requerimento específico para auxílio acidente. Os documentos necessários, então, são CPF, carteira de trabalho, documentos de identificação, RG, carteira de motorista, receitas médicas, atestados médicos que comprovam a redução de sua capacidade laboral, radiografias, se aplicáveis ao seu caso, ou seja, ressonância, raio-x, o que você estiver de exame, ultrassonografia, o que você estiver de exame para comprovar, leva junto no dia desta perícia, certo? A comunicação, então, do acidente de trabalho, a CAT, né, se aplicável ao seu caso, é um dos documentos, como eu falei lá atrás, seria uma prova cabal do acidente, né? Então, existem outros tipos de documentos também que podem comprovar o acidente em si ou a doença ocupacional. Outros documentos, então, considerados por você como necessário para comprovação das suas sequelas e da sua redução na capacidade para o trabalho. Outros documentos aqui poderiam ser, por exemplo, fotos. Você vai lá, junta essas fotos ou leva fotos do dia do acidente, embora o perito vá fazer a avaliação, mas tudo que tu julgar necessário para ter o seu direito a adquirir, ter a sua concessão deste benefício, leva junto. Peque pelo excesso e não pela falta. Reunindo todos esses documentos, você terá grandes chances, então, de ter o seu auxílio acidente concedido. Então, o auxílio acidente não é muito conhecido pela maioria das pessoas, certo? Por isso você pode ter feito uma grande descoberta, tem um erro aqui com este vídeo, né? Se você entendeu ou ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai responder. Não esqueça também de compartilhar esta informação com outras pessoas que precisam, porque eventualmente tu não tenha esse direito hoje, mas tem algum familiar, algum amigo que possa ter direito à concessão desse benefício. Pergunto para vocês, responda aqui embaixo. Você conhece ou já ouviu falar
deste tipo de benefício do auxílio acidente alguma vez? Você tinha o conhecimento de que uma medida provisória havia alterado as regras desse benefício durante certo período de tempo? Lembra que eu falei lá atrás para vocês que você tem que tomar cuidado quando da confirmação do fato gerador desse acidente, certo? Porque se ele foi depois da emenda constitucional 103, um período ali até abril de 2020, você pode ter alguns prejuízos e eventualmente não ter direito à concessão deste benefício, certo? Você gostou do vídeo? Não esquece de dar um like aqui e comentar. Então, como eu já falei, não esqueça de compartilhar este vídeo e nos ajudar aqui na divulgação deste material, certo? Foi um prazer vocês terem nos acompanhado durante esse vídeo e qualquer coisa nós estamos à disposição.